conhecer o Senhor de uma forma mais profunda. O que isso significa, irmãos? Significa que o Senhor tem nos chamado a uma vida de maturidade espiritual. O Senhor tem nos chamado para que nós o conheçamos, não apenas pelas Escrituras. Claro, é o caminho. Aqui na Palavra de Deus nós vamos entender, compreender todo o coração de Deus o Pai. Então nós podemos conhecê-lo pela sua palavra, porque quando nós abrimos as Escrituras, nós temos aqui o coração rasgado de Deus o Pai, porque é o coração aberto de Deus para nós. Então nós podemos conhecê-lo porque Ele é um Deus que fala. Ele vem falando desde o Antigo Testamento, teve alguns períodos de silêncio, mas é um Deus que sempre fala de alguma maneira. Falou aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos fala definitivamente através do Filho, o Senhor Jesus. E Ele tem nos chamado para uma vida de crescimento, conhecê-lo de uma forma pessoal, de uma forma em que possamos tocar o coração do Pai e também sermos tocados por Ele. Isso é maravilhoso demais. Os benefícios disso é que nós vamos experimentar uma coisa chamada, Salmo 16:11, as delícias do Senhor. E como é bom saber também que aqueles textos da palavra que nós sempre lemos, que o Senhor se alegra em nós, você vai experimentar isso quando você tiver um conhecimento pessoal do Pai. Não apenas pelas Escrituras, mas num relacionamento com Ele, numa vida de intimidade. Salmo 25, verso 14, fala que o Senhor revelará os seus segredos aos seus íntimos. E o Pai deseja, irmãos, Ele tem muitas coisas para nos revelar, para nos mostrar, para falar conosco. Ele deseja que nós o desejemos. Então, por isso, Ele colocou o querer dEle em nós, para que através do querer dEle nós venhamos a querê-lo, porque nós nunca desejamos o Senhor. Então, se hoje nós temos, irmãos, a vida de Cristo, se nós já fomos regenerados, já morremos com o Senhor, ressuscitamos com Cristo, irmãos, nada mais impede. O que nos impedia de aproximar do Senhor numa comunhão íntima e pessoal era o nosso pecado. Isaías 59:2 fala que as nossas iniquidades faziam separação entre nós e o vosso Deus, e os nossos pecados encobriam o rosto dele para que ele não nos ouvia. Mas graças ao Senhor, o pecado, ele foi tirado de nós. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele já fez uma obra tremenda, maravilhosa, nos atraindo no seu corpo na cruz, crucificando a nossa velha vida e nos dando a sua pela ressurreição. Agora, a partir do novo nascimento, ele deseja que nós tenhamos uma vida em profundidade com ele, uma vida que o responda, uma vida que o deseje, que o ame, uma vida que tem aquele maranata no seu coração. Uma vida, irmãos, quando a igreja, nós como igreja do Senhor, desejarmos amá-lo, viver uma vida de união com Cristo, amando o Senhor, irmãos, qual vai ser o resultado de tudo isso, irmãos? Nós vamos ter um maranata genuíno em nosso coração, porque nós queremos que Ele volta, não porque o mundo está um caos, não porque as coisas estão piorando cada vez mais, muito pelo contrário, irmãos, porque nós amamos o Senhor, e quando nós o amamos, nós vamos desejar que Ele volte para nos buscar. Isso é maravilhoso demais. Então, mas para isso você precisa aprender a cultivar uma vida relacional com Ele. Você tem que ter sede dEle. Não sede das bênçãos dEle, não sede das coisas de Deus, mas sede do Deus das coisas. Então, vamos ler aqui, Salmo 42, apenas os 2 primeiros versículos, que diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas. Essa palavra aqui, suspira, ela, no original hebraico, ela significa ansiar, é anelar. Como suspira, como anela, como anseia pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira, anela a minha alma. Ele diz no versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Agora veja o maranata dele aqui: quando irei
e me verei perante a face de Deus. Quando? Você percebe que o salmista aqui, Davi, ele desejava, por isso que ele fez essa pergunta: quando irei e me verei perante a face de Deus? Vamos orar. Pai, nesta noite, nos dê, Pai, espírito de sabedoria e de revelação, para contemplarmos além da letra o Senhor. Se revela a nós nessa noite, Pai. Abra o nosso entendimento, para que compreendamos as Escrituras, e nos dê sabedoria, Pai, para darmos mais um passo à frente e conhecer o Senhor de uma forma profunda, de uma forma que verdadeiramente estejamos extremamente, Pai, vivendo nesta vida de união com o Senhor, de união aqui, por onde quer que a gente vá, a gente possa trazer no corpo a mortificação do Senhor Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Pai, nós entregamos nas tuas mãos esse tempo, com grande expectativa de que tu irás falar aos nossos corações. Fala, porque nós queremos ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, a minha alma tem sede de Deus. Irmãos, quão desesperadamente nós precisamos voltar à simplicidade do conhecimento de Cristo. Oséias capítulo 6, verso 3, está escrito que prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A partir da nossa nova vida em Cristo, a nossa vida, irmãos, não deve ser uma vida negligente em conhecer o Senhor. Um dos maiores desejos do Pai é se revelar a nós. Agora, essa revelação, ela está baseada a partir do nosso desejo por Ele. Se nós não desejamos Ele, então nós vamos ler as Escrituras, não vamos ter um grande aproveitamento. Mas quando nós então conhecemos o Senhor, desejamos o Senhor, amamos o Senhor, nós vamos buscar, irmãos, uma coisa chamada revelação. Então, a revelação está na proporção do nosso desejo para com Ele. Não pense que a revelação vai cair no teu colo, assim, do céu, assim, não. Precisa, irmãos, você ter esse desejo. A palavra, ela diz de uma forma tão clara, através do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele diz assim, que serei achado de vós. Mas você percebe que é uma busca de todo o vosso coração. Quando fala buscar o Senhor de todo o vosso coração, envolve a primeira coisa, a nossa vontade. Envolve as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, todos eles têm que estar voltados para o Senhor. Quando você for orar, as nossas orações, elas agindo assim, elas são muito mais proveitosas. Porque quando nós vivemos uma vida, de fato, de entrega ao Senhor, com tudo que eu sou, em realidade, apresento diante dEle, nessa busca constante, obviamente, Ele irá se revelar a cada um de nós. Isso é maravilhoso demais. Então, irmãos, há, literalmente, milhões, mais milhões de distrações que entram em nossa vida diariamente, e todas elas estão disputando a nossa atenção, né? Sempre vai haver em nós distrações, que sempre vai tentar de alguma maneira chamar a nossa atenção. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então, isso aqui envolve a questão que Satanás sempre vai lançar os seus dardos inflamados, tentando de alguma forma nos distrair, mas Deus, o Pai, tem nos chamado a uma vida de comunhão com Ele. Lembra lá de Hebreus 12, 2? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, o que isso significa, irmãos? Significa que quando eu olho para o Senhor fixamente, firmemente, não pode haver lugar para distrações em minha vida. Então, uma das coisas que hoje Satanás ele usa bastante é a distração, é o barulho. Às vezes você vai na sua casa, lê a Bíblia, tem um tempo com o Senhor de oração, vai ter barulho. Às vezes você entra naquele quarto até silenciosamente, mas existe um barulho da alma que é tão gritante. E esses barulhos, irmãos, ele impedem
de nós verdadeiramente termos uma vida de devoção relacional com o nosso amado Senhor. Então Satanás fará de tudo para que nós nos distraiamos da pessoa de Cristo Jesus. Por isso que, olhando firmemente para Jesus, quando a Susana Wesley, ela tinha mais ou menos 11 filhos, eu não me lembro a quantidade de filhos que ela tinha, 10 ou 11 filhos. Então, imagina só, você ter 11 filhos, muitos filhos que ela tinha, mas quando ela ia orar, ela colocava uma toalha na cabeça, e quando ela começava ali, irmãos, a orar, os filhos, todos eles estavam ali aos pés dela para ouvir a oração. Então, era uma mulher que de fato temia o Senhor, conhecia o Senhor e tinha autoridade sobre a vida dos seus filhos. Então, nada a distraía. Era uma vida devotada ao Senhor. Ela tinha seus tempos a sós com o Senhor, mas ela também orava junto com seus filhos e trazia todos os seus filhos aos seus pés e conversava com Deus, o Pai. Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, Jesus, Ele nos disse que Ele não era apenas o destino nosso, mas também seria a nossa jornada. E nessa jornada ela é muito extensa. Eu não sei quanto tempo nós teremos aqui ainda na face da terra, mas, irmãos, nós estamos caminhando cada dia que passa, às vezes a passo de gado até a glória. E nessa caminhada, Ele já nos supriu de todas as coisas. Como, às vezes, quando antigamente os camponeses, eles saíam de lá do sítio, vinham para a cidade, e a mãe daqueles jovens rapazes providenciava, todo o suprimento para ele caminhar até a cidade por essa jornada. Aquele embornalzinho, era um modrinho de água ali que ele levava também pelo caminho, e às vezes caminhava 4, 5 horas até chegar lá na cidade para comprar um remédio ou para comprar algumas coisas necessárias para a família. Então, da mesma forma, é o nosso Deus e Pai. A palavra fala em 2 Pedro 1,3, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O Senhor, irmão, Ele já nos supriu de todas as coisas no caminho. O caminho da cruz é um caminho muito difícil, muito árduo, mas é um caminho, irmãos, que Ele já trilhou. É um caminho que Ele não vai permitir que nenhuma tribulação seja além das nossas forças. Ele vai segurar aquela corda assim, não, meu filho vai suportar até aqui. Então, irmãos, não fique preocupado com crises, não fique preocupado com tribulação, com perdas e com dor. Tudo isso está no controle absoluto do nosso Deus e Pai. Ele é aquele que nos sustenta todas as coisas, sustenta a tua vida, porque dentro do seu interior tem uma pessoa chamada Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que através do Filho nós somos feitos filhos nele. Então o Pai cuida, o Pai ama o Filho de tal maneira que quando estamos unidos a Cristo, irmãos, o mesmo amor dispensado ao Pai é dispensado a nós, porque o Pai ouviu a oração do seu Filho. Isso é maravilhoso demais. Quando Jesus orou ao Pai, qual foi um dos pedidos dele? Pai, a minha vontade é que onde eu esteja aquele que tu me deste. Pai, assim como tu amou a mim, eu tenho os amado. Com o mesmo amor que tu tens me amado, tenho amado aqueles que tu me deste. Então, irmãos, é um amor incomparável. Nós nunca podemos, pelo menos pensar, que nós não somos amados. Nós somos amados pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, conhecer o Senhor pela palavra é algo muito interessante, é maravilhoso demais. Sem a palavra nós não teríamos como conhecê-lo, mas depois, quando nós conhecemos a palavra, irmãos, nós vamos conhecê-lo pessoalmente, sair das Escrituras, seguindo as orientações das Escrituras, mas tocando o nosso próprio Senhor. De que maneira? É mais ou menos assim, você experimentar o Senhor. O apóstolo Pedro, ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Você tem provado da bondade dele? O quanto que ele é bom?
o quanto que Ele tem cuidado de você. Aliás, você tem visto o cuidado de Deus na sua vida? Como que Ele cuida de cada detalhe? Ele providencia para nós, irmãos, cada saída que é extraordinária. A presença dEle em nós nos dirige em tudo aquilo que nós fizermos. Sabe por quê? Porque tudo que nós fizermos como filhos de Deus deve glorificar o nosso Pai Celestial. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, precisamos ter um conhecimento pessoal dEle. Quando eu falo pessoal, é além das Escrituras, é um relacionamento com Ele, aquele tempo de oração com qualidade. Os nossos tempos muitas vezes não são com qualidade, porque se fosse com qualidade, irmãos, eu creio que nós seríamos muito mais avivados. E Deus quer avivar a sua igreja, Deus quer despertar a sua igreja, irmãos, mas nós temos pagado este preço de passar um tempo de qualidade com Ele, orando a Ele, tendo uma conversa com Ele, buscando os caminhos dEle, não aqueles pedidos que a gente faz e devemos fazer, mas não aqueles pedidos, mas aquela conversa com Deus o Pai, aquele relacionamento Pai, porque tem pessoas que até hoje não sabem por que elas foram regeneradas. Será que, como muitos pensam, talvez você pensa assim: Deus me tirou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele tirou do inferno das trevas, me colocou na glória. Mas para quê? Todos nós aqui, nós temos uma função dentro do corpo de Cristo, como igreja. Cada um de nós. Agora, muitos ainda não descobriu qual é o seu dom, a sua vocação no corpo de Cristo. Existe uma vocação celestial, essa é nossa, essa é de todos, né? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Essa vocação celestial é que todos nós fomos chamados para a glória, mas aqui, neste mundo, irmãos, o Senhor, Ele deseja usar você e a mim. E agora, Ele quer usar você e quer usar a mim, mas se nós não tivermos um coração disposto, e esse coração disposto, ele só vai acontecer quando nós estivermos em uma íntima relação com Ele, procurando a vontade dEle, buscando o desejo dEle, não muitas vezes para a minha vida, porque nós nos preocupamos muito com a nossa vida, entende, irmãos? Então, Senhor, qual que é a Tua direção para nós como igreja? O que Tu desejas realizar em nosso meio nesse tempo do fim? Senhor, fala, porque o Teu Filho ouve. Quando um coração ele é disposto diante do Senhor, aberto diante do Senhor, o Senhor revelará os seus segredos, o que Ele deseja fazer. É alguém que Ele pode confiar. Será que nós somos pessoas confiáveis? Será que o Espírito Santo de Deus pode contar com você e comigo? E por que Ele não pode contar? O que tem impedido, irmãos, de nós sermos servos de Cristo? Você acha que Ele nos regenerou, que Ele morreu numa cruz, fez você morrer junto com Ele, tirou a sua natureza velha e pervertida, lhe deu a sua nova vida pela ressurreição, a vida eterna, para nós ficarmos assim, olhando um para o outro, nos reunir dominicalmente? Será que a nossa vida no dia a dia tem sido uma vida de testemunho, irmãos? Será que as pessoas lá fora conseguem enxergar Cristo em mim e em você? Sabe quando que isso vai acontecer? É quando nós cultivarmos uma vida íntima com Ele, numa oração, uma oração para saber a vontade dEle, uma oração para conhecê-lo, para ter comunhão com Ele. Irmãos, Deus o Pai, Ele criou todas as coisas pensando em uma só coisa, em comunhão, ter comunhão conosco. Ele não pode ter comunhão com as árvores, com os animais. Ele criou o homem, então a criação foi a inspiração de Deus para que então ele pudesse ter comunhão com o homem. Não é tão belo? Imagina se não tivesse as árvores, os animais, como é que seria este mundo? Então a sabedoria infinita de Deus, divina, providenciou todas as coisas, criou todas as coisas para o Filho,
mas Ele nos fez em Cristo seus filhos também. E hoje nós contemplamos a criação não como o mundo contempla, nós contemplamos toda a criação de Deus de uma forma maravilhosa. Nós podemos contemplar a criação admirando a sabedoria de Deus em cada árvore, de cada espécie, em cada flor, em cada animal. Entende, irmão? Imagina só, que sabedoria é essa de poder criar, por exemplo, o bambu, criar um abacateiro, criar uma macieira e tantas as flores. Que variedade são as flores? Tudo pela sabedoria divina. Esses dias eu estava pegando assim uma folha um pouco eu não sei como é que chama aquela flor, mas ela tinha uma folha bem dura, fiquei analisando, que sabedoria é essa? Somente Deus o Pai pode criar isso. E Ele tem dado a nós, irmãos, toda a criatividade, para sermos criativos também. Estão me compreendendo? Mas essa expressão de Cristo só ocorrerá em nós quando nós aprendermos a cultivar, a viver uma vida íntima com Deus, o Pai. Lembra de Moisés? Quando ele subiu no monte, o Senhor o chamou para que ele subisse lá, para ficar lá, para que Deus pudesse então passar para ele os 10 mandamentos. Ali era rapidinho, Deus escreveria ali rapidamente, mas quantos dias Moisés ficou lá no monte? 40 dias e 40 noites, presença do Senhor fragmentada. Então, quando Moisés desceu do monte, ele não sabia, mas o rosto dele, a face dele brilhava, porque ele estava diante da glória de Deus e era refletida em Moisés. E ele desceu ali, então o povo olhou para ele, o rosto dele está brilhando, refletindo uma luz muito linda. Então Moisés tinha que colocar o véu depois, mas aquela glória desvanecia, irmão, ela ia apagando gradativamente. Mas a glória de Cristo que está em nós, ela é permanente, ela habita em nós. É uma luz, irmãos, que não se apaga. Ele é a luz do mundo. Então o Senhor Jesus vai dizer para nós o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Agora eu faço uma pergunta aqui: será que o povo aí fora tem visto em nós, no dia a dia, a manifestação da vida de Cristo? Nós somos a expressão de Cristo? Irmãos, se nós não estamos expressando Cristo, tem alguma coisa estranha em nós, irmãos. Ou é negligência, ou é falta de dedicação ao Senhor, que é negligência também, ou preguiça de ler as Escrituras Sagradas. Entende, irmãos? Mas quando nós nos voltamos para a palavra, temos um tempo de qualidade com a leitura e intimidade com o Pai, a glória dele vai refletir em nós. Isso está ao alcance de cada um de nós, irmãos, não está distante. Isso vai gerar em você uma coisa chamada autoridade e ousadia. Você vai viver uma vida de união com Ele. Irmãos, é linda essa vida de união com Ele. Então por isso que nós precisamos de viver uma vida relacional com o nosso amado Senhor. Olha o que o salmista Davi disse aqui, Salmo 27, versículo 4. Nós temos uma expressão aqui que é muito linda. Salmos 27, versículo 4. Ela diz assim, olha que preciosidade. Cristão, todo filho de Deus é um homem e mulher de uma coisa só. Ele diz assim, Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Presta atenção, que ele pediu e foi buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sabe que é o nosso grande problema hoje, irmãos? Nós não somos contemplativos, nós não meditamos muitas vezes na palavra. Quando nós vamos orar, nós vamos assim, Senhor, em nome de Jesus, e vai lá e depois já sai de lá. Não, irmãos, reverência e santo temor. Vamos conversar com o nosso Deus e Pai.
que é o soberano Senhor. E outra coisa, quando você estiver orando, fixa a tua mente nele, crendo que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Nada é impossível para Ele. E você deve pedir para que Ele então aumente a sua fé, para que você possa contemplá-lo em realidade espiritual. A sua vida, irmãos, vai ser uma vida absolutamente cheia de Cristo, cheia do Senhor. O seu falar vai ser muito cuidadoso. A forma que você vai ouvir e vai falar com as pessoas será de uma forma sábia, uma forma onde o Espírito Santo estará ministrando através de você. Todos os teus pensamentos, que são pensamentos muitas vezes distorcidos, o próprio Espírito Santo vai mostrar a você e você vai entregar para aquele que pode mudar os teus pensamentos. Então, o mundo hoje traz ou nos faz pensar em coisas que nos traz perturbações. Se você, por exemplo, assistir um noticiário, você só vai ver coisas ruins que afligem a sua alma. Você vai dormir cansado, você acorda cansado, e tem um trabalho, você vai ficar uma pessoa estressada, isso vai lhe adoecer. Ah, não sei, está tão difícil. E não, você não tem que se preocupar com isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele vai dar para você descanso. A presença dele em nós. Olha o que o salmista fala aqui. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Irmãos, um segredo aqui, para você ser muito feliz e não se preocupar com tudo aquilo que você muitas vezes tem temor. Começa a contemplar o Senhor e cuidar das coisas do Senhor, que você vai ver como que Ele vai cuidar das suas coisas de uma forma eficiente. Então, não queira fazer mais do que você não pode fazer. Deixa Ele fazer através de você. Entrega. Ele vai lhe trazer responsabilidade primeiro com Ele. As coisas tuas que muitas vezes eram difíceis de ser resolvidas, Ele vai colocar a sua mão e vai abençoar. E você vai ver de repente, puxa vida, eu me preocupei inutilmente com tantas coisas que não tinha nada a ver. Agora, começa, irmãos, faz esse teste. Começa a cuidar das coisas do Senhor. E Ele vai cuidar das tuas. E de uma forma maravilhosa que você vai ficar encantado. Você não vai se conter mais, vai buscar cada vez mais o Senhor. Porque, irmãos, a presença dEle em nós é uma presença abençoadora. Lembra de Efésios 1, versículo 3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não é que vai nos abençoar, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a presença dele em nós é uma presença que nos abençoa. Abram comigo em Gênesis capítulo 48, lembrando de um texto aqui muito interessante. Estive meditando essa semana, eu falei, olha como que Deus é maravilhoso. Gênesis 48, versículo 15 e 16. Então você sabe aqui que Jacó, ele está aqui abençoando seu filho José. Agora, observa que Jacó era um homem que vivia na presença do Senhor. Ele diz assim, Gênesis 48, versículo 15 e 16, diz assim a palavra. E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal. Esse anjo aqui é com letra maiúscula, não é um anjo. Esse anjo aqui é a presença teofânica do Senhor. O anjo que me tem livrado de todo mal. Abençoou estes rapazes, seja ele chamado o meu nome,
e o nome de meus pais Abrão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Percebe aqui, irmãos? Aí depois nós vamos encontrar, depois de Jacó, os profetas sempre vão mencionar, o apóstolo Paulo também, o Deus de Abraão, de Isaque. Aqui, como era Jacó, ele diz assim: os Deus de meus pais, Abraão e Isaque, porque era ele que estava proferindo a bênção em nome do Senhor. Mas depois nós vamos ter o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó, esses homens que andaram e praticavam a presença do Senhor. Irmãos, nós temos praticado a presença dele em nossas vidas. É maravilhoso demais, irmãos. Olha, é uma coisa que ninguém pode transferir espiritualidade para ninguém. Temos que apontar apenas o caminho, entendeu? Mas, irmãos, contar de uma experiência minha aqui, muito pessoal, não gosto de contar sobre isso, mas não é nada mirabolante. Eu tenho experimentado, pelo menos nesses últimos 8 anos, conhecer o Senhor como nunca conheci antes, e Ele tem muito para falar. No momento de oração, quando termino as minhas orações de petições, como nós fazemos aqui, são muitos pedidos, vamos colocar diante a nossa família, o nosso trabalho, a vida da igreja, colocamos a vida dos irmãos, os enfermos, etc. E aí depois acaba todos os pedidos. Aí é hora de nós começarmos a orar. Então aí eu começo a orar. Aí eu vou falar com o Pai. Agora eu e ele, eu e o Pai. O que você falaria para ele, irmão? Diante do Deus Todo-Poderoso, Pai. Acabou os seus pedidos. Ele espera por esse momento em que os pedidos acabem e que você começa agora a orar a Ele. É você e Ele. O que você fala para Ele, irmão? Eu muitas vezes não falo absolutamente nada, mas eu busco contemplar a face do Pai, buscar a presença dEle. Esses dias, meu coração foi invadido por uma alegria, questão da intimidade. Falei: Pai, eu te beijo nessa manhã, Pai, um beijo porque Tu és maravilhoso. Senhor Jesus, um beijo. Espírito Santo, um beijo. Gente, fui tocado de uma forma tão gostosa. Lembra ali do Salmo 16:11? Eu quero que os irmãos vá lá comigo. Vou explicar para os irmãos o que acontece, irmãos. Uma experiência muito dócil. Isso é para mim e para você, irmãos. Salmo 16, versículo 11. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Diz assim a palavra, Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Que coisa linda é isso, irmãos. Agora, olha a sequência aqui. Na tua presença há plenitude de alegria. Então vamos analisar aqui, essa palavra plenitude, o que ela significa? É uma coisa plena, é uma alegria plena, completa. Na presença dEle, há plenitude de alegria. Não é quando eu entro na presença dEle, não, a presença dEle está em nós. Mas quando nós vamos desenvolver um relacionamento com Ele, a gente tem uma convicção muito maior da presença dEle em nós. Aí você vai experimentar, irmãos, essa plenitude de alegria. Sabe como ela se manifesta? É da seguinte maneira, deixa eu tentar explicar para os irmãos aqui. É uma coisa que não dá para a gente explicar, mas para desfrutar. Você é invadido de tal maneira pela presença do Espírito do Senhor, trazendo toda a revelação de Cristo ao coração, que você transborda de alegria, mas a alegria é tanta que você chora de alegria. Vocês já choraram de alegria? Quando o Espírito do Senhor toca o coração, quando o Espírito do Senhor vai fundo em nosso interior, você não quer que aquele momento se acabe, irmãos. É muito gostoso demais. E aí ele fala o seguinte: na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Irmãos, não tem coisa melhor neste universo do que você experimentar a presença dEle, e ela traz para dentro de nós plenitude de alegria e delícias perpetuamente.
E eu penso, irmãos, que tudo isso nós podemos experimentar já aqui e agora, como muitos irmãos também têm experimentado, mas na glória, irmãos. Por isso que não vai casar nem dar-se em casamento, porque na glória a presença dele visível vai encher o nosso coração de uma alegria plena. E essa alegria, irmãos, é uma alegria plena, constante. É uma alegria perfeita de contemplar o Senhor. A palavra fala: adorai o Senhor na beleza da tua santidade. Adorai na beleza, Ele é muito belo, é maravilhoso, e delícias perpetuamente. Eu creio aqui que vocês já experimentaram muitas coisas deliciosas, mas que são transitórias, são passageiras, mas delícias perpetuamente, presença dEle em nós. Por isso, irmãos, que não compensa nós sermos pessoas religiosas. Então, nós somos abençoados com a presença dEle. A presença dEle, uma das grandes bênçãos é alegria e desfrutar das suas delícias. Como é maravilhoso isso. Então, queridos, uma outra coisa que é muito interessante, que a presença dele não pode ser faltosa em nós. Ela vai ser quando nós formos negligentes. Abra comigo em Jeremias, capítulo 35. Deixa eu mostrar aqui dois versículos, o 18 e o 19. Jeremias 35, 18 e 19. Olha que interessante aqui. Capítulo 35, verso 18 e 19. Assim diz a palavra do Senhor. Olha que interessante. Verso 18. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, olha a consequência aqui. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Irmãos, nós somos herança também de Jonadab. E nós não faltamos, nós não podemos faltar à presença do Senhor, porque é uma promessa. Então, graças a Deus por isso, porque Ele disse assim: olha, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença, porque eu vou chamá-los, eu vou escolhê-los, eu vou capacitá-los, eu vou habilitá-los, porque eles responderam aquilo que eu havia designado. Irmão, o Senhor espera de nós respostas. O Senhor reivindica de nós uma coisa chamada santidade. Nós temos vivido uma vida em santidade ao Senhor. Hoje nós falamos sobre a questão da mentira e analisávamos sobre como a gente se desboca a dizer muitas coisas, difamações, mentiras, uma série de coisas, tantos impropérios. Alimentamos uma raiva e isso sai pela nossa boca. Não é assim? Então isso faz muito mal para a nossa vida espiritual com o Senhor. Será que esse é um procedimento santo de um filho de Deus? Quando nós lançamos palavras obscenas, palavras que, mas é brincadeira. Não é brincadeira, irmãos. O filho de Deus tem que ser sério naquilo que ele é, porque ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro, ele diz assim, Deus dizendo através do apóstolo Pedro: sede santo porque eu também sou santo. Ele fala assim, algo mais: sede santo em todo o vosso procedimento. Irmão, será que o teu procedimento no dia a dia é um procedimento santo ou de um crente religioso apenas? Temos que consultar o nosso coração diante do Senhor. O Senhor reivindicará a sua santidade na sua igreja, porque Ele é santo. O Espírito é santo, Jesus Cristo é santo, a Trindade que é santa, Deus 3 vezes santo, vindo morar em nós. Nós devemos tomar muito cuidado com o nosso procedimento. Nosso procedimento é santo ou não, irmãos? Sabe quando você fica nervoso, nervosa e lança aquelas palavras? Isso não é santidade, isso revela que você é um homem carnal, uma mulher carnal, que precisa de se santificar no Senhor. Ou você, a santificação quem faz é Ele.
A palavra fala, abra comigo lá, por favor, em 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Então aqui você tem que só responder à santidade, porque quem faz a santidade, quem nos santifica é Ele, não é nós. Você tem que só responder a Ele. Verso 23, 1 Tessalonicenses 5, verso 23, a Bíblia diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Porque se nós somos filhos, a nossa santidade deve ser integral a Ele, uma santidade plena, perfeita, porque Ele é perfeito, e tudo que Deus faz é perfeito e dura para sempre. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Irmãos, eu já vi muitas pessoas colocando peso nas costas das outras, dizendo assim: você tem que se santificar. Mas onde é que está escrito isso? Que eu tenho que me santificar? A Bíblia diz que o mesmo Deus da paz vos santifique. É Ele quem vai operar em nós a santificação. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele vai fazer a santificação. Mas qual que é a nossa, então, posição aqui? É responder à santificação dele. Como que isso funciona na prática? Muito bem. Você está indo numa rua, está você sozinho, e você está com um pouco de pressa. São testes que o Senhor faz conosco. E de repente o sinal está vermelho, e você está com pressa. Você sabe que furar o vermelho é errado. Você sabe que é errado, é o próprio Espírito acendendo uma luz amarela de atenção no seu interior. E daí? Você vai infringir ou você vai ouvir a voz do Espírito? Não espere. Ele faz a santificação. Ele nos adverte daquilo que não é justo, é errado, é podre. Mas muitas vezes nós passamos por cima, irmãos. Por isso que tem muitos filhos de Deus que vivem uma vida angustiados. O que é apartar do Senhor? É deixar o Senhor, é não dar ouvido a Ele. Tanto faz como tanto fez, ninguém viu mesmo. Entende, irmãos? Quando você quer revidar, imagina, irmão, se o nosso Senhor revidasse as coisas que nós fazemos a Ele, nós já estaríamos mortos. Mas Ele não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Porque se Ele fizesse isso, nós estaríamos perdidos. Ele não revida, irmão. Sabe o que Ele optou por fazer na sua vida? Eu vou morrer por você, mas eu quero transformar a sua vida. Então, irmãos, quando a gente não responde, o Senhor vai enviar para nós muito sofrimento, muita dor, muita perda, porque Ele cogita meios para que o desvalido não fique arrojado da sua presença. Ele nos quer que vivamos uma vida de união com Ele, irmãos. Então, irmãos, a nossa alma, ela tem muita necessidade de Deus do que a terra seca precisa de uma chuva, é muito mais. A minha alma tem sede de Deus, a nossa alma tem que ter sede de Deus, a nossa alma tem mais carência de Deus de qualquer flor do campo, tem do orvalho da noite. A nossa alma deve ansiar por Deus mais do que pelos guardas do romper pela manhã. O guarda trabalha a noite inteira, não vê a hora que amanhece para poder ir para casa, para poder dormir. Será que nós ansiamos pelo Senhor dessa maneira, irmãos? Por isso que existe hoje, segundo alguns eruditos, fala que nós estamos vivendo a pior geração de cristãos descomprometidos, cristão que tem um centro a sua família, o seu trabalho e tantas outras coisas e não o Senhor. Irmãos, primeiro é Cristo, as outras coisas são consequências. A família não é o centro de Deus, embora faça parte. O centro de Deus é Cristo. Percebe, irmão? A igreja não é o centro de Deus, o centro de Deus é Cristo. A igreja também faz parte. O supremo propósito de Deus
não é família nem igreja. O supremo propósito de Deus é que todas as coisas congreguem em Cristo. E por que nós pensamos diferente, irmãos? Não pode haver nenhuma possibilidade de pensarmos de outra forma, senão nós vamos retroceder na vida cristã. E Deus tem nos chamado para uma vida de resposta a Ele, de maturidade espiritual. Quando nós respondemos, irmãos, você vai ter alegria no seu coração, você vai praticar a doce presença dEle, você vai desfrutar de uma alegria indissolúvel, uma alegria que ninguém pode tirar, como o apóstolo Paulo estava preso naquela masmorra. Ele escreveu aos Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que Paulo se alegrava no meio daquela situação tão difícil? Porque Cristo era a vida dele e Ele, Senhor, tinha Paulo. Nós temos Cristo, mas quanto Cristo tem de nós? Você já fez essa pergunta aos pés do Senhor? Senhor, quanto que o Senhor tem de mim? Eu tenho a vida de Cristo, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas quanto Cristo tem de você, irmão? Quando Cristo tem muito pouco de nós, nós vivemos uma vida para nós mesmos. Aí é uma crentaiada que dá até medo, viu? Crentaiada que dá até nojo. Misericórdia, irmãos. Nós somos filhos de Deus, amados do Pai. Fomos chamados para um relacionamento com Ele. E nós estamos perdendo tanto tempo com tantas outras coisas. Tem pessoas que passam 1h30, 2 horas, vendo filmes, mas não pega na Bíblia. Um dia você vai estar diante do Senhor. E o que você vai dizer para Ele? Irmãos, a palavra de Deus é muito séria. Deus é muito sério, Cristo é muito sério, tudo que Ele fez é muito sério, irmãos. A Bíblia diz que Ele enviaria Cristo a este mundo para nos libertar do pecado. Ele enviou. Ele disse que Cristo morreria por mim e por você e nos incluiria na sua morte e ressurreição. Isto Ele fez. A Bíblia diz que Deus o ressuscitaria dentre os mortos, Ele, e nós somos ressuscitados juntamente com Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais nele, e a Bíblia diz que Ele vai voltar. E você acha que Ele não vai voltar? Ele vai voltar, questão de tempo. Mas você está preparado para o encontro com o Senhor? Se Ele voltasse hoje, do jeito que você se encontra aqui nessa oportunidade, você está pronto, irmão? Se Ele lhe chamar hoje à noite, você sabe em quem você tem crido? Você tem um conhecimento pessoal do Pai? Você o conhece relacionalmente? Ou conhece só de ouvir falar, como era Jó? Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Depois que ele passou por todo aquele processo de sofrimento, Deus então obteve tudo de Jó. Então ele pôde dizer, Jó 42, verso 5: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino, e eu me detesto. Aquilo que Cristo disse, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Por isso que tem muita gente hoje que fica chateadinha com pouca coisa. Sabe por que quando as pessoas nos dão uma cutucada em nós, quando cutuca as cobras, elas ficam chateadas, bravinhas? Porque você está cheio de você mesmo. Nós somos cheios de autocomiseração, nós somos gente doída. Cristo levou as nossas dores, Cristo levou você na cruz, você morreu com Ele, não é você quem vive mais, é Cristo que vive em você. Você tem consciência disso, irmão? Então, irmãos, a maior necessidade da nossa vida, irmãos, não é das bênçãos de Deus, mas do Deus das bênçãos. Você quer as bênçãos dele ou você quer o doador das bênçãos? Eu quero o doador das bênçãos. Porque tem muita gente que só vai para os templos em busca das bênçãos de Deus. Ai, que Deus me abençoe nisso, aqui. Gente, é uma coisa que, eu fico olhando para Deus o Pai.
Porque tem pessoas que estão pedindo para Deus aquilo que Deus já deu. Elas estão esperando que algo aconteça na vida delas, mas já aconteceu. Cristo veio, fez uma obra plena e perfeita de regeneração. Livrou você de você e eu de mim. Agora Ele é a nossa vida e Ele deseja crescer em nós, irmãos. Agora, lembre-se disso. Você pode ter tudo, mas sem Deus, você não tem nada. Agora, quando você tem Ele, nós temos tudo. Vamos ler aqui um texto daquela oração sacerdotal do Senhor, João capítulo 17, versículo 22 e 23. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa leitura aqui e atentasse para isso, irmãos. Olha o que ele tem compartilhado conosco aqui. João capítulo 17, versículo 22 e 23. Ele diz assim, olha que lindo, irmãos. Jesus orando ao Pai, 17, 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então nós somos chamados para uma vida de união com a Trindade. E o 23 ele vai dizer como que isso vai funcionar. Eu neles. Não é Jesus ao seu lado, é Jesus dentro de você. Se Jesus estiver do seu lado, você vai para o inferno. Por isso que ele diz lá em Gálatas 2:20, não mais eu, mas Cristo vive em aqui é en no grego, é algo dentro, que foi colocado dentro de você. Vivo não mais eu, mas Cristo vive dentro de mim. Eu neles e tu em mim. Presta atenção, Cristo em nós e o Pai em Cristo. O que nós temos dentro de nós, irmãos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual que é a finalidade? A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Irmãos, falando aqui sinceramente, nós precisamos viver uma vida aperfeiçoada na unidade. O que significa ser aperfeiçoado na unidade? Você é uma pessoa que é aperfeiçoado na unidade? O que é a unidade? Somos um em Cristo, unidos a Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios 6, verso 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Agora, quando você creu no Senhor Jesus Cristo, você é introduzido, você é batizado, você é identificado dentro de um corpo. O corpo é o corpo de Cristo e a vida da igreja. Estamos unidos a Cristo. Se estamos unidos a Cristo, estamos unidos uns aos outros. Agora, como é que nós vamos ser aperfeiçoados na unidade? É minha e sua obrigação, aqui envolve a nossa responsabilidade, Efésios 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você é uma pessoa que tem se esforçado por preservar a unidade da igreja, o corpo de Cristo? Ou você não se importa, tanto faz como tanto fez? Hoje é quarta-feira, hoje é domingo, hoje é segunda, eu não vou na reunião porque tenho algo mais importante para fazer. Queridos, presta atenção, olha a troca que você está fazendo. E lembre-se, um dia você vai estar diante de Deus o Pai, esforçando-vos diligentemente. É como se fosse com toda a sua força, com todo o seu pensamento, diligência por causa dele, não por causa de pastor, por causa de Cristo. Se Cristo não for a sua motivação, nada mais é. Ele tem nos chamado, Ele fez a sua unidade para a gente viver do jeito que a gente quer e acha que é melhor? Não, irmãos. A gente troca muitas vezes a reunião da igreja, talvez por um cafezinho da tarde com uma amiga, um amigo.
Ah, chegou um parente de casa, hoje eu não vou na reunião da igreja. Gente, presta atenção. É hora de nós despertar do sono. Irmãos, Jesus, ele orou ao Pai, eu neles. E eu neles significa que ele dá para mim e para você toda a suficiência divina, celeste, para nós preservarmos essa unidade. Então, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Mas o Senhor Jesus, ele é tão cavaleiro, ele não vai forçar, ele não vai exigir nada de você. Ele quer uma coisa chamada voluntariedade de coração. É quando você for uma pessoa que vai reconhecer aquilo que Ele é e fez por você, eu não vou trocar o meu Senhor por nada, jamais, porque uma evidência de que de fato eu sou um filho de Deus e quero me aperfeiçoar, eu vou ser um dos grandes componentes para que essa unidade ela se concretize cada vez mais na vida dos meus irmãos. Abra comigo, por favor, deixa marcado aqui em 1 João capítulo 4, versículo 12. Irmãos, por favor, essa aqui é uma evidência muito linda. Olha só que lindo, irmãos, que coisa preciosíssima. E atente para a palavra de Deus. Ela diz assim, 1 João 4, verso 12. Olha o que a Bíblia diz. Ninguém, eu vou ler o 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou. Essa palavra tal maneira, ela não tem definição. É um amor eterno, um amor infinito, um amor de tal... Irmãos, ele está dizendo aqui, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, porque Ele já colocou seu amor em nosso coração pelo seu Espírito. Agora, olha o 12, ninguém jamais viu a Deus. Você viu a Deus? Ninguém jamais viu a Deus. Agora, se, olha, Ele não faz exigências, Ele estabelece uma condicional. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Está vendo como é que a unidade é aperfeiçoada em nós, irmãos? Você parou para pensar aqui, irmãos? Se amarmos uns aos outros, o amor de Deus permanece em nós, o amor dele é em nós aperfeiçoado. Volta lá para João 17, versículo 23. Então ele continua dizendo o seguinte: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Como que essa unidade vai ser? Ela vai crescer em nós, ela vai ser uma realidade em nós. Quando nós, irmãos, vivemos juntos, porque quando nós vivemos juntos, a gente vai amar uns aos outros. Quando a gente não vive junto, tanto faz como tanto fez. É nossa responsabilidade como filhos de Deus preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, na mesma proporção, diz esse versículo aqui no final, que o Senhor Deus o Pai amou a Cristo, Ele ama a nós da mesma maneira. Porque o amor de Deus, ele não é conta-gota. Deus, quando ama, ele ama de uma forma perfeita, uma perfeição, que não tem como dizer, eu não sou amado por ele. Nós somos amados, irmãos. Então, queridos, nós podemos tocar o Senhor quando nós tocamos a vida do irmão, amar o irmão, viver uma vida em servir o irmão, cuidar do irmão, entende? Mas se os irmãos não preservam a unidade do Espírito, então o amor vai se esfriando, mas o Senhor tem os seus remanescentes, percebe? A igreja vai caminhar, ou com você ou sem você, a igreja vai caminhar. Então, irmãos, nós louvamos a Deus o Pai, porque Ele tem nos chamado para uma vida de comunhão. 1 Coríntios 1,9, a palavra fala assim, que Deus, Ele nos chamou, fiel é Deus pelo qual fostes chamados, a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós temos comunhão com o Senhor, vamos ter comunhão uns com os outros, e a comunhão com Ele
quais são os benefícios da comunhão? Eu falei no início aqui que Deus criou todas as coisas, impelido pela comunhão. Quando nós vivemos em comunhão, a comunhão, quando os irmãos vivem em comunhão, unidos uns aos outros, como que fica o coração do Pai, irmãos? O coração do Pai palpita por essa comunhão. Não aquela comunhão de ouriço. Você conhece o ouriço, né? O ouriço se toca um ao outro, já se espeta. Não, irmão. Eu sei que tem muito irmão e irmã chato e chata, mas esses chatos e chatas é para a gente exercitar o nosso amor. Que linda isso, não é verdade? O fruto do Espírito começa com o amor. Eu sou muito chato. E tem gente que fala, pastor, eu te amo. Puxa vida, que bênçãos, quebranta a gente. Mas, irmão, exercita o amor de Deus que está em você. Amar a pessoa amável é muito fácil. Amar a Natia é maravilhoso. Agora, amar o Carlinhos é difícil demais. Amar um cara igual o Dudu, Serginho, Deus me livre, misericórdia. E o Tiago, terrível. Mas, irmãos, é o exercício do amor que habita em nós, que Ele fez habitar em nós. Último texto, abra lá em 1 João, capítulo 1, e nós vamos orar. 1 João 1, a partir do versículo 1. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do verso 1. Então aqui, esse apóstolo do amor começa a descrever a importância da comunhão. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, qual estava com o Pai, nos foi manifestada, nos foi revelada. Agora, olha o 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. João está escrevendo, essa palavra aqui, mantenhais comunhão conosco, com quem? Como é que eu vou ter comunhão aqui com o João, que ele já morreu muito tempo? De quem que é essa voz aqui, irmão? Mantenhais. Quem que está falando aqui? O Espírito Santo. Então, essas coisas vos anunciamos igualmente, para que mantenhais comunhão conosco, com o Pai, o Filho e o Espírito. Ele vai dizer, ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós somos chamados para esta comunhão. Agora ele vai dizer o seguinte no versículo 4, estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, o resultado de uma vida de unidade, de comunhão com o Senhor, conhecendo Ele profundamente, vai resultar numa profunda alegria. É uma alegria que ninguém pode tirar, porque é uma alegria celestial, uma alegria divina. Irmãos, que a gente fale para o nosso Senhor, para que Ele então coloque sede em nosso coração, para que aquela expressão do salmista possa ser uma verdade em nós. A minha alma tem sede, sede não das bênçãos de Deus, sede não para ser o melhor, sede não para viver uma vida aí de pódio, mas sede de Deus, sede dele. A minha alma tem sede, sede de Deus. Quando irei e estarei contemplando a tua face? Será que esse tem sido o anelo do nosso coração? Irmãos, que o Senhor nos ajude e se revele mais a cada um de nós. Amém. Vamos orar. Pai, te damos graças, porque a tua palavra ela é tão maravilhosa. A tua palavra, Pai, nos enche de alegria, nos ensina cada dia mais a tocar toda a tua realidade, desfrutar de ti, da tua presença. Pai Santo, nós começamos a semana hoje, e nós colocamos os cuidados de todos esses dias nas tuas mãos. Guarda-nos nessa noite, Pai, e que amanhã, se o Senhor permitir que haja amanhã, seja um dia proveitoso, onde nós venhamos a testemunhar do Senhor.
Que a Tua palavra, Pai, ela alcance uma resposta em nossos corações. Que a Tua palavra, Pai, ela continue nos vivificando, nos encorajando, nos exortando, nos levando cada vez mais para aquele que é perfeito, para que nele nós sejamos aperfeiçoados e completos. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Continue abençoando cada irmão e irmã que está aqui nessa noite. Abençoa, Pai, os seus dias, protege, guarda em Teu nome dos perigos de trânsito, de balas perdidas, de ladrões, ó Pai. Guarda os nossos lares, proteja. Nós precisamos tanto de Ti, sem Cristo nada podemos fazer. Muito obrigado, Pai, porque agora vamos para os nossos lares e dormir. Temos certeza que vamos pegar logo no sono, porque só Tu nos fazes repousar seguros. E em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.